Estamos apresentando o Louvor de Galpão com o Pastor Gaúcho, aqui na emissora Gospel do Sul. Buenas, que tal o programa Louvor de Galpão aqui pela Felicidade? Todo domingo estamos no Mês Farroupilha e é festança e cumilança por todo lado, né, Che? Para o pessoal que tá no acampamento aí, aquele forte abraço. E hoje eu tô recebendo aqui o professor Wagner, que vai falar um pouco da história do Rio Grande do Sul, da história Farroupilha, vai contar um pouco do MTG pra gente aqui no nosso programa. Professor, seja bem-vindo. Que tal? Tudo bem, tudo bem. É uma honra estar aqui com vocês, né? Com todos os ouvintes. E a Revolução Farroupilha é a história, assim, quando a gente começa a estudar a história, é um pouco, assim, triste, né? Porque a história, ela tem um compromisso com a verdade, né? Mas quando a gente pensa no movimento tradicionalista, a gente se alegra, porque daí a cultura, né, desse povo retorna novamente, né? Esse povo aguerrido. Mas a revolução, alguns autores ficam nesse embate entre se foi realmente uma revolução ou uma guerra, né? Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. É porque afetou todas as instâncias, né? Então a gente tem na história o principal motivo, que é o charque, né? Que é 25% de impostos que ia para o Império do Charque Gaúcho e apenas 4% do Uruguai. Esse é o primeiro motivo, né? A venda do charque. O segundo motivo é a questão do centralismo forte do poder que havia por parte do Império, né? Então, se a gente for observar na história, a Farroupilha foi uma revolução de elite, né? De estancieiros, não foi uma revolução popular ou liberal ou republicana. Na verdade, se começa a observar, eles foram de encontro aos ideais republicanos para poder conseguir aderir tropas, né? Principalmente os lanceiros negros, que havia a promessa de liberdade, né? Que se eles se estabelecesse a República Rio-Grandense, né? Mas no transcorrer da história a gente vê, assim, por exemplo, Bento Manuel, que foi uma figura que prejudicou muito os farroupilhas, porque ele ficava chamado vira-casaca, né? Mais de 3 vezes ele ficou ora pro lado Farroupilha, ora pro lado do Império. E quando hoje o nosso patrono do Exército, Duque de Caxias, assume a região sul aqui, ele vai aprender as técnicas de guerrilha dos farrapos com o Bento Manuel, né? O Bento Manuel que vai ensinar ele as técnicas, né, dos farroupilhas, que eram de guerrilhas, eram grupos pequenos, armados, que faziam incursões do elemento surpresa, era muito forte nos farroupilhas, né? E aí chega uma hora que os farroupilhas, eles estavam muito, assim, endividados. 10 anos de guerra, foi a guerra mais longa, não a mais sangrenta, mas a mais longa. E houve aquela oferta irrecusável de quem era já do exército voltar com a mesma patente para o exército imperial e o império quitar as dívidas, né, do Rio Grande do Sul, aqui da República Rio-Grandense. E aí o que vão fazer com os negros, né? Esse foi o grande embate, né? Que Davi Canabarro faz um acordo e numa batalha dos Porongos, que foi uma batalha que foi assim totalmente armada para os negros se entregarem, e houve um massacre também contra os negros, e os negros voltaram a ser escravos no Rio de Janeiro, porque ainda o Brasil era escravocrata, né? Não tinha como, a única solução era entregar os negros e eles voltarem a ser escravos, né? E aí depois, por um bom tempo, não se pôde mais falar sobre a Farroupilha. Só depois, ali às vésperas da proclamação da República, começa com Vargas a questão de retomar os heróis farroupilhas, né? E a gente retomar essa história desse povo aguerrido e tal. Mas se tinha aquela coisa de não se mexer na história farroupilha, né? Não podia se tocar muito. E com Vargas começa isso de novo. E daí depois o movimento tradicionalista, né? Que vem com Paixão Cortes também na década de 50, trazer a vida do Pampa, do interior do Rio Grande do Sul para a capital, né? E hoje nós temos o 35 CTG, que é a referência, que foi o primeiro
que ali na Avenida Ipiranga, e depois hoje nós temos CTGs no mundo inteiro, né? Verdade. Até no Japão tem CTG. Também. Hoje espalhado por aí o movimento tradicionalista gaúcho, né? E como é celebrado esse mês, né? A gente tem aí os acampamentos por toda a região e inclusive, né? Fora daqui é feriado também, entrando, Santa Catarina, né? O pessoal também lembra essa data, é importante, né? E até a questão das danças, tu vai analisar as danças, a maioria não são gaúchas, né? Por exemplo, a própria bombacha, ela é oriental, ela é ali dos árabes, né? Pode ver, o Aladim usa bombacha, né? Usa bombacha. Por exemplo, a chula é uma dança portuguesa, não é nem gaúcha, né? Então... Não, porque é interessante falar isso, porque tem gente que acha, não, é coisa nossa e tal, mas não, né? A maioria das danças, tu vai olhar cada uma que são apresentadas nos rodeios, tem uma origem de outro país, de outra região, né? E como é que foi feito isso? Essa seleção porque é multicultural, né? Então ele vai trazer e vai começar ali o movimento tradicionalista, e para ser peão cultura ou prenda, tem que fazer toda uma pesquisa, tem uma prova, né? Se tu vai no CTG para ser um peão cultura, usar aquela tarja de couro no peito, tu faz uma prova de declamação, de canto, de história do Rio Grande do Sul. Então, aliás, o movimento de pesquisa da história rio-grandense é muito mais forte pro lado do MTG, na minha opinião, do que pros meios acadêmicos, né? Muitas vezes. Porque tu vê ali um gauchismo assim, que tem um coração muito forte, é quase uma religião, né, para muitos, o gauchismo. Então, nesse sentido, lógico, a pesquisa acadêmica ela é relevante à medida que os pesquisadores têm acesso a documentos que muitas vezes o MTG não tem, né, nesse sentido. Mas a questão assim da tradição, da dança, da cultura, daquela coisa que pulsa, né, nos corpos, nos corações, de ver alguém que declama, que canta, que faz uma trova, né? Porque hoje nós temos uma cultura pop, né, que é a cultura através das mídias. E tu vê hoje muito parecido no rap, os desafios de rap, na verdade é uma trova. Tu vê no Nordeste a moda de viola, então é uma cultura que é popular. Repente também. Exato, né? Então isso não é muito diferente de outras regiões, né? E esse aspecto que é interessante a gente fazer o paralelo e interessante para ser gaúcho aqui, outro aspecto que tem que ser lembrado, o cara tinha que ser muito macho mesmo, que tem aquela questão do gaúcho ser macho, porque tu imagina num lugar que só tinha um vento de ranguear acústico, né? Um vento minuano, as crianças morriam congeladas, né? Fora ali no Pampa Gaúcho, que era puro campo, um vizinho a 70 quilômetros, 100 quilômetros, daí tinha mais os castelhanos na fronteira que vinham com seus cavalarianos saqueando as estâncias, estuprando as mulheres, roubando a prata e matando os escravos, né? As mulheres tinham que se esconder, muitas vezes, em cavernas, esconder as roupas, porque se eles encontravam as roupas, eles iam achar as mulheres, né? Então, era muito difícil viver aqui no Sul, né? Primeiro por causa do frio, e segundo toda essa questão, né? Que era uma terra aberta, né? Era uma terra difícil, então vamos morar ali do Nordeste pra cima, que era muito mais fácil de viver, né? Então o gaúcho, para viver sozinho, assim, tinha que ser macho mesmo, ele tinha que botar a mão em arma, tinha que ser meio tosco mesmo, meio rude, para poder sobreviver no Pampa Gaúcho, né? É muito interessante, né? Foi uma terra muito difícil de se morar, né? No início, até assim se estabelecer. A fronteira também aí, né? Tinha que exato, as fronteiras, né? Então esses coronéis, que na verdade que foram os descontentes, Porto Alegre era contra a Farroupilha, né? Por isso que no nome lá da bandeira eles eram a valorosa, né? Porto Alegre, porque ela ficou do lado do Império. Por isso que a capital, na Farroupilha, quando o Rio Grande do Sul se separou do Brasil, que fundou a República Rio-Grandense, em 1836, pelo Bento, vai o quê? A capital ser em Piratini, né? Depois Caçapava, depois Alegrete. Porque os grandes centros eram contra a Farroupilha. Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande eram contra, porque era uma guerra de estancieiros, de coronéis, né? Então o coronelismo no Brasil, que o império que não tinha toda essa tropa, ia lá, dava um título a um fazendeiro de coronel, e ele tinha seus capangas,
né? E só que aqui os que foram prejudicados foram justamente os coronéis, né? Os caras que tinham os capangas e que estavam sendo prejudicados na questão do charque, né? Então o Império deu um tiro no pé nesse lado, porque toda a carne ia pra lá, era daqui. Não tinha freezer, câmara fria, não tinha geladeira, era no sal mesmo, para conservar a carne. E o Uruguai tinha uma carne até boa qualidade e mais barata, né? Então esse boicote do charque foi o estopim, né? Para estourar isso aí, essa guerra e revolução de estancieiros, né? De elite estancieira, né? Não foi uma revolta popular, como alguns acreditam. Foi uma realmente... E o termo farrapo, alguns autores acreditam que tem origem lá dos sans-culottes da Revolução Francesa, que eram aqueles que usavam a roupa no culotte, ou seja, eram listradas para justamente intimidar quem estava no poder, que eram os coxinhas, né? Os coxinhas era a elite que tinha aquela calça justa até o joelho, amarrada com top, e as meias, né? Então a elite tu via com aquelas calças justas, os chamados coxinhas, né? Por que vem o termo coxinha hoje na política? Porque é essa elite lá da época da Revolução Francesa, né? E os culottes eram que deu origem, que eles também eram meio esfarrapados, deu origem, nesse termo revolucionário, né? Aos farroupilhas. Interessante. Um pouco da história do Rio Grande aqui no nosso programa Louvor de Galpão, aqui pela 90.3 Felicidade Gospel.com.br, recebendo hoje o professor Wagner falando um pouco dessa história, né, dessa guerra que envolvendo o Rio Grande do Sul e agora sendo celebrada aí por muito tempo, e também vamos falar do movimento tradicionalista gaúcho. Mas tu falou das danças, fala um pouco das danças, quais são as danças hoje que tem dentro desse movimento tradicionalista? Eu assim, aos 7 anos de idade, eu falo um pouco de mim ali nesse meio, aos 7 anos de idade eu me envolvi com o movimento, né, desde a escola. Aí depois, por influência da família? Por influência da família, não, da escola. Da escola. A escola tinha a escola Isabel de Espanha, em Viamão, Isabel de Espanha. Isto que hoje é Instituto de Educação Isabel de Espanha. Na época era Escola Estadual de Ensino Tal Isabel de Espanha. E lá eles têm vários grupos folclóricos, não só gaúcho, eles têm folclore açoriano, folclore argentino, tango, né? Eles têm todo um grupo que tem um profissional que dá aula lá de educação física, na época era a professora Lucélia Nunes, né? Hoje nós temos outros profissionais, e dali eu fui pro CTG, então porque lá era dança estilo espetáculo, né? Daí no CTG tem toda uma norma, né? Tudo no ímpar, a marcação é no ímpar. Lá eu aprendi chula de 8 compassos, no CTG eu fui aprender a de 12, que ela é um pouco mais maior, né? Ela é um pouco mais extensa. A declamação eu aprendi no CTG. Então assim, ó, é um movimento cultural. Quando tu vai pro CTG e pra um rodeio, tu esquece, né? Aquela coisa do espírito de corpo, de equipe, é muito forte, né? E a questão da camaradagem que tem entre um CTG mesmo que vai concorrer com o outro, aquela coisa sadia, isso daí eu não tinha. Eu não tinha visto em lugar algum, né? Isso me ajudou muito na minha formação humana, né? Porque hoje, por exemplo, vamos falar política, religião, futebol, exato. Às vezes essa competição, né? Exato, às vezes gera até, né, situações que nos envergonham, né? E ali a gente tinha sempre aquela coisa assim, perdi no rodeio. Uma vez eu fui fazer um costado na chula, num rodeio que eu caí na chiru. Na chiru é dos gaúchos mais velhos, assim, né? Mais idade. E eu não tinha vaga na juvenil, não tinha vaga na adulta e caí na chiru. E eu tomei um laço, rapaz, daquela veiarada. Eles metiam na lança, tinha um senhor que dançava sentando numa cadeirinha. Ele sapateava sentando na cadeira, levantava e botava a cadeira nas costas e ia embora, né? Que barulho. Aí no final ele veio, isso é pra tu nunca mais aprender a vir piruar errado aqui na chula chiru. E aí, nesse sentido, aprendi a lição. Nunca mais vou na chiru, agora só quando eu ficar velho, com barba branca. Daí eu me atiro. Que barulho. Verdade. O professor Wagner compartilhando. Mas falou declamação, tu declama também? Declamo, alguma coisa sai. Né? Sai alguma coisa então aí, de improviso pro nosso ouvinte ligado aqui no domingo de manhã com o professor Wagner, programa Louvor de Galpão. Então tem uma história que é do Ubirajara Rafo
consta, Retorno Bravo. Essa declamação ele declama na época em que os farroupilhas eles conquistavam uma posição e tinham que trazer a banderola do inimigo para provar, né, que conquistou, ou então não permitir que o inimigo pegasse a sua banderola farroupilha, né? E é uma história de um velho que foi para a guerra e já tinha ido a muitas guerras, inclusive na banda oriental, e agora estava vendo o filho ir para a guerra. E ele diz assim, Retorno Bravo, ele estava dizendo: ali, da porta do rancho, junto ao cosquito nervoso, o velho Guasca orgulhoso olhava o filho partir. Também desejava ir com a mesma disposição, levando a lança na mão, para se unir aos farroupilhas e pelear sobre as coxilhas em defesa do rincão. Mas já velho e alquebrado, perdera a força no braço. Tinha no lombo um cansaço do peso de muitos anos, mas era um dos veteranos com orgulho do passado, por ter a lança empunhado combatendo os castelhanos. Que ganas tinhas de ir, aquele velho guerreiro, de novo pro entreveiro como gaúcho, pelear, mas ficava a se orgulhar que, embora velho e cansado, via um moço já criado partindo no seu lugar. Então, o velho Guasca, cheio de orgulho e pesar, viu o filho se afastar com garbo e disposição. Montando um flor de alazão, o laço preso nos tentos, o poncho soprando ao vento e a lança firme na mão. E aí ele vai falando, que é uma declamação muito longa, né? Mas o final é bonito, porque ele diz assim, o filho, para eu poder encurtar, para não ficar muito comprido, o filho ele retorna com a bandeirola do farroupilha e ele diz assim, não entende, né? Primeiro diz assim, ó: enquanto viu uma mão, naquela hora tão morta, forcejar de encontro à porta, como querendo arrombá-la, sua visão ficou clara. E voltando-lhe a luz e brilho, e no ímpeto caudilho, a porta abriu com vigor. E estarreceu-se de horror ante a figura do filho, cambaleante, ensanguentado, as vestes feitas frangalhos, o corpo cheio de talhos, dobrado pelo cansaço, já sem força em nenhum braço, já sem poder ver direito, e com o meio do peito aberto por um lançaço. Fitando os olhos no filho, o velho ficou calado, estarrecido, espantado, vendo ali em sua frente. Então gritou gravemente: meu filho, por que voltaste? Por quê? Por que não tombaste onde tombou nossa gente? Maldito sejas, covarde, tu já não és mais meu filho. Não tens o sangue caudilho, nem aguentaste o repuxo, deixaste teus companheiros, fugiste do entreveiro, tu já não és mais gaúcho. Então, o bravo Guasca, que peleando não tombou, com um laçaço estampou a ira do coração, e prostrando rudemente naquele gesto inclemente, desfalecido no chão. Aí ele fala que o jovem, curvando o dorso, né, ele puxa do seu peito em sangue banhado aquele trapo sagrado que até o fim defendeu. E beijando-lhe e curvando o dorso, o bravo Guasca morreu. Daí ele diz, né, que o Guasca diz: não, meu pai, eu não fui covarde. Honrei meu poncho e minha adaga. Fiquei coberto de chagas, mas aguentei o repuxo. Fui valente, fui gaúcho, pelhei com todo ardor. Mas se aqui vim escondido foi pra salvar do inimigo o pavilhão tricolor. Daí então, abrindo a camisa ao peito em sangue banhado, aquele trapo sagrado até o fim defendeu. E beijando-lhe, curvando o dorso, o bravo Guasca morreu. Aí é muito, muito linda, né? Sim. Muito linda essa poesia. E essa eu já concorri em rodeios com ela. E tem outras, aqui nem a do Cusco, eu gostava do meu Cusco. Aquela é muito legal também. A do Cusco, ele era um guaipeca amarelo, baixinho, de perna torta, que me seguiu num domingo de volta de umas carreiras. Essa do Cusco é muito linda, que ele... eu não vou contar a história, deixa pra um outro momento, eu falo um pouco da do Cusco. Você vai ter que voltar aqui pra gente contar essa história do Cusco agora. Vamos fazer o seguinte, a gente vai de música aqui no programa Louvor de Galpão, já volto com o professor Wagner, que tá aqui junto com a gente no programa Louvor de Galpão.
preparo pra lida, agradeço a vida e os vários regalos. Ser homem do campo, bombacha surrada, chapéu de aba larga e estes bons cavalos. As léguas de campo cobertas de gado, que me dão trabalho e o próprio valor. O rangir dos bastos, tilintar de esporas, são trilhas sonoras pra este cantador. O rangir dos bastos, tilintar de esporas, são trilhas sonoras pra este cantador. Obrigado, meu Deus, pela lida de campo. Obrigado, Deus, obrigado, amém. Tiro meu chapéu, tergo em louvor, por certo, Senhor, é gaúcho também. Obrigado, meu Deus, pela lida de campo. Obrigado, Deus, obrigado, amém. Tiro meu chapéu, tergo em louvor, por certo, Senhor, é gaúcho também. Nas cordas do pinho, encilho tropilhas, só das maravilhas das coisas do campo. Traduzo pra rima o trocar de orelha desta parilheira que se vai ao tranco. As cordas que tranço na ponta dos dedos são os meus segredos pra estes caborteiros. Agradeço a Deus de rédeas na mão, por ser gauchão, cantor e campeiro. Agradeço a Deus de rédeas na mão, por ser gauchão, cantor e campeiro. Obrigado, meu Deus, pela lida de campo. Obrigado, Deus, obrigado, amém. Tiro meu chapéu, tergo em louvor, por certo, Senhor, é gaúcho também. Obrigado, meu Deus, pela lida de campo. Obrigado, Deus, obrigado, amém. Tiro meu chapéu, tergo em louvor, por certo, Senhor, é gaúcho também. Obrigado, meu Deus, pela lida de campo. Obrigado, Deus, obrigado, amém. Tiro meu chapéu, tergo em louvor, por certo, Senhor, é gaúcho também. Obrigado, meu Deus, pela lida de campo. Obrigado, Deus, obrigado, amém. Tiro meu chapéu, tergo em louvor, por certo, Senhor, é gaúcho também.